Graça e paz, irmãos. Lemos com a igreja o Salmo 40 no nosso encontro de oração. Eu quero reler aqui os 3 primeiros versículos, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nós estamos já há vários encontros considerando que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Hoje eu quero dizer que Ele tem o controle sobre o fracasso. E aí essa expressão do salmista: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. Nós já falamos aqui que muitas vezes nós gostaríamos de fugir de certas situações, mas sabemos que a fuga não é a solução. E às vezes nem é possível, porque como salmista, muitas vezes o ser humano está num poço de perdição, num tremedal de lama. E de novo, não importa quão religioso você seja, você fatalmente em algum momento estará numa situação desconfortável do poço da perdição, do tremedal de lama. Você terá tempestades na sua vida, mas o que nos consola é dizer e saber que elas são transitórias. Mas nós não podemos esquecer que, apesar de transitórias, elas servem para nos aperfeiçoar. E no caso de algumas pessoas, como foi no caso de Paulo, para nos salvar. Para muitos de nós, o fracasso é o maior medo. Nós temos medo de sermos destruídos quando nós falharmos. E apesar de todo esforço e sacrifício, o fracasso finalmente chega e, para nossa surpresa, descobrimos que sobrevivemos a ele. Então aprendemos que algumas coisas que nós achávamos que ser muito importantes, na verdade não eram tão importantes assim. Paulo sofreu a dor do fracasso e quando ele descobriu que ele não tinha sucesso do ponto de vista de Deus, é que ele se sentiu nesse poço de perdição, nesse tremedal de lama. Ele sofreu a dor do fracasso quando descobriu que não tinha sucesso do ponto de vista de Deus. Ele tinha sucesso na perspectiva humana, mas não na perspectiva de Deus. Por isso, ele testemunha em Filipenses 3, verso 8, ele diz: Considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considerei como refúgio para ganhar a Cristo. Sim, ele tinha lastro familiar, era bem sucedido, vinha de uma boa família, mas a genética não é a base para ser incluído na família de Deus. Novamente, sim, ele era muito religioso, ele obedecia às regras, mas descobriu que as boas obras não são suficientes para salvar alguém. Paulo perseguia a igreja, mas descobriu mais tarde que ele não estava tentando destruir os hereges, mas ele estava perseguindo o povo de Deus. Quanto fracasso! Mas do fracasso, Paulo aprendeu a lição da graça. Ele aprendeu que mesmo no poço da perdição e no tremedal de lama, existe muita misericórdia no poço, no fundo do poço da desesperança. O que nós podemos aprender com Paulo? Paulo aprendeu a se desfazer da autopiedade e colocar a sua esperança no Salvador, que transformou o seu aparente fracasso da morte na cruz numa vitória retumbante da ressurreição. A boa notícia para nós é que ele tem o controle sobre o fracasso. E mesmo no fundo do poço do fracasso, nós podemos olhar para Cristo e ver que ele
está buscando nos alcançar ali. E vidas fracassadas são exatamente aquelas que Ele veio salvar. E é por isso mesmo que nós cremos que Ele tem o poder para nos tirar do poço da perdição e colocar os nossos pés sobre a rocha. A minha oração é que o Senhor firme os seus pés na rocha, que é Ele mesmo, Jesus, e que você saiba e aprenda que Ele permite lutas nas nossas vidas, para que nós possamos aprender com os nossos fracassos a lição da graça de Deus. Amém? E eu oro por você e por sua família, para que vocês sejam alcançados mais e mais por esta graça e possam desenvolver as suas vidas e crescer e conhecer mais o Senhor e aprender mais daquilo que o Senhor tem para você. Amém? Deus abençoe, fica na paz, na graça do Senhor Jesus.